Fala, torcida do Flamengo, tô aqui com mais um vídeo para vocês, mais uma notícia aí sobre o Flamengo que detonou aí, conseguiu a vitória aí para cima do Fluminense aí, golaço ainda do Pedro, numa jogada excelente aí do Flamengo, né? E o Flamengo conseguiu esse resultado excelente aí e conseguiu ainda ficar mais próximo aí do Cruzeiro, não se distanciar muito em pontos. Mas sem enrolação, pessoal, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e ative as notificações, que isso faz enorme diferença para mim aqui na plataforma do YouTube. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Das luzes da rodada e no finalzinho o Flamengo conseguiu fazer 1-0 para cima do Fluminense com a estrela de Pedro, que depois de tanta polêmica, tanta confusão, foi a redenção. Vamos ver o GPS. Roteiro de cinema. Assim foi a vitória do Flamengo sobre o Fluminense no Maracanã. Quando a gente estava fechando ali, a gente deu ênfase a isso, né? Que clássico é decidido no detalhe. E muito feliz pelo Pedro, feliz por ter ele de volta com a gente e que ele continue assim, fazendo gol para ajudar o Flamengo. Depois de ficar de fora das últimas duas partidas, Pedro voltou à lista dos relacionados pelo técnico Felipe Luiz. E ele precisou de apenas 13 minutos em campo para marcar um gol e dar a vitória ao Flamengo. O gol do atacante Reverência saiu aos 39 minutos do segundo tempo. Após cobrança de escanteio de Luiz Araújo, Léo Ortiz desviou e a bola sobrou nos pés do camisa 9 para deixar de vez para trás qualquer polêmica. É um assunto completamente encerrado, não tem nenhuma polêmica. Não tem absolutamente nada. Eu sou o homem mais feliz do mundo quando um jogador como ele entra e faz o gol. O futebol é maravilhoso. O futebol te dá essas possibilidades, permite isso. E eu tenho um lema que vivo e penso isso diariamente, que não existe ninguém mais importante que a equipe. Na saída de campo, Pedro criticou os prints vazados em que um dirigente do Flamengo o coloca à venda por 15 milhões de euros. Segundo o atleta, as mensagens mexeram com o emocional dele e acabou afetando no rendimento nos treinos. O clássico em si foi morno. O Flamengo até teve mais posse de bola, mas não criou boas chances no primeiro tempo do duelo. Já na etapa final, antes do gol, a melhor chance tinha sido de Léo Ortiz, que parou em Fábio. Um jogo bastante truncado, taticamente. A minha equipe fez uma partida muito boa mesmo. Aí você colocou bem, nós criamos pouco, mas o Flamengo também criou pouco. Então, chances claras mesmo de gol, ninguém havia tido. E num lance que a gente, de novo, uma falha nossa, a gente acabou tomando gol no final. Com a vitória, o Flamengo chegou a 30 pontos na segunda colocação, atrás apenas do Cruzeiro, que tem 33. Já o Flu tem 20, na oitava posição. Ingrata a vida do Fluminense, pegou o Cruzeiro e depois o Flamengo, perdeu as duas. Mas o Pedro, que não foi nem a primeira opção, o Wallace, o escolhido, depois o Juninho, e daí no final, vamos lá, tem que dar um jeito. Entra o Pedro em campo e define o placar de 1-0. Edu, a gente sabe que o Flamengo tem muitos recursos, mas fazia um jogo não dos melhores, meio amarrado com o Fluminense. E de repente o Pedro definiu a história, um resultado super importante nessa briga com o Cruzeiro. E, Renata, não foi um clássico assim vistoso, né? O Flamengo ficou um pouquinho com a posse de bola e tal, mas as melhores chances em finalizações foi do Fluminense, né? Pouco se chutou também ao gol. E isso fez com que o clássico não fosse bonito de assistir. Mas aí você pega um cara que tem estrela, que tem potencial e coloca dentro do campo, a bola vai sobrar para ele. E ele estava no lugar certo, na hora certa. Então, isso mostra que não interessa GPS, não interessa o que de repente acontece ali no treinamento. Quando o cara é predestinado, o cara é iluminado, as coisas acontecem. Então, parabéns aí ao Pedro. Foi, como você falou, a última opção a entrar em campo, né? E quando ele entrou, quando o Pedro entra, preocupa qualquer zaga, Renata. Claro. Os zagueiros ficam todos preocupados, porque
qualquer bobeira, o Pedro vai fazer gol, porque é um cara que se posiciona muito bem dentro da área. E o Pedro estava no lugar certo, como eu falei, uma vitória importantíssima para o Flamengo, porque senão o Cruzeiro ia estar disparando na liderança. Ele teve uma chance, não converteu, depois foi lá e fez o gol. Cicinho, para ele maravilhoso, para selar a paz com o Felipe Luiz, com a torcida, com os companheiros, que o Pedro seja sempre produtivo e útil, porque o Flamengo vinha de derrota para o Santos. Exatamente, Renata. E a resposta, ela sempre tem que ser dada dentro de campo, né? Eu acredito que provavelmente o Felipe Luiz deve ter conversado com ele, eles devem ter se acertado, porque o Felipe Luiz também deve ter reconhecido que foi mal, não havia necessidade de expor, né, abertamente isso daí, isso é algo de vestiário. Mas a gente também vê o profissionalismo, né, do Pedro, que entrou. E GPS é o que a gente fala, GPS é para quem não sabe o caminho. Quem sabe o caminho não precisa usar o GPS. Otimiza o tempo. Exatamente, olha lá, onde que ele estava? No lugar certo, por quê? Não apertou lá, ó. Vê se o GPS falou para ele ficar ali, né? Então, o Pedro, assim, é extremamente importante para o Flamengo. E é isso aí, o Flamengo vai lutar até o final pelo título e parabéns pela vitória. E o Renato Gaúcho amargando mais uma derrota no clássico. Eu não sei não, Renato, se fizeram as pazes, viu? Porque quando o Pedro faz o gol depois... eu sei, depois ali, se você pegar... Você jogou com um cara que você nem cumprimentava, com certeza, velho. com certeza. Então, não precisa fazer as pazes, é só fazer o trabalho. Eu tô falando porque muitos se falam, não, já fez as pazes, já tudo resolvido. Não, pra mim não está. Um tem que fazer as pazes e fazer o trabalho e o outro tem que escalar, né? É profissional, você tem que ser profissional. Você pega o banco de reserva depois que o Pedro fez gol, ficaram tudo ali para tentar cumprimentar. E o Felipe estava ali. O Pedro não foi ali para cumprimentar os jogadores ali. E o Felipe ele não foi aquele abraço no treinador. Agora, Rona, falando em treinador, Renato Gaúcho, que agora enfrenta o Palmeiras na sequência. Mais uma bucha. O Fluminense que perdeu o Arias. O time não está mostrando aquele vigor do Mundial. Vai ter que zerar, né? Vai ter que zerar o GPS aí, sei lá o que tem que fazer. Agora, só uma pitadinha de negócio do Pedro e do Felipe Luiz. Você aprendeu mais uma, Felipe Luiz. Esse tipo de correção que tem que fazer é a direção. Você pega lá, ó, tá aqui, ele não correu, o GPS tá aqui, ó. Joga pra direção. O seu trabalho é isso aí, ó. Colocar o cara em campo, sem problema nenhum. Coloca o cara lá, faz o trabalho dele e você também faz o seu zerado também. E a direção que nunca apareceu ao lado do Felipe Luiz publicamente, né? Uma pena também perder uma oportunidade de respaldar ou não o treinador ou até o jogador, enfim. Agora... Isso aí, pessoal. Esse aí foi o conteúdo do Jogo Aberto, né? Sensacional. O jogo que o Pedro fez. Vou deixar mais uma notícia aqui para vocês do Flamengo, falando aqui sobre o Wesley. Wesley vive dia D para Flamengo finalizar venda a Roma. Rubro Negro tenta liberar lateral somente após contratação de reposição. Clube italiano estabeleceu a segunda-feira como prazo para concluir negociação. O Flamengo apara as arestas para concluir a venda de Wesley a Roma. Na sexta-feira, o clube sinalizou positivamente para a oferta de 25 milhões de euros fixos, cerca de 161,4 milhões, mais 5 milhões de euros em metas, 32,2 milhões de reais. E tem até a noite desta segunda-feira para dar a resposta de forma oficial e concluir a negociação. A busca por uma reposição é empecilho no negócio. Wesley está acordado com a Roma desde o início do mês. O jogador aceitou o salário e 5 anos de contrato com o clube italiano, que intensificou os contatos com o Flamengo. O clube carioca recusou a primeira investida, 20 milhões de euros, mais 2 milhões de euros em bônus. Então é isso aí, pessoal. Provavelmente o Wesley aí vai estar saindo aí do Flamengo, né? É um jogador excelente, né? Já atuou, fez excelentes atuações aí pelo Flamengo, mas agora já passou, o Flamengo vai vender mesmo o Wesley. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e ative as notificações. Valeu e até o próximo vídeo.